amor é algo que muitos de nós desejam. Um amor companheiro, que nos deixa à vontade em qualquer situação. Um amor de boas conversas, mas também de silêncios que não pesem. É possível? Vamos fazer essa pergunta para o meu convidado hoje, o Rodrigo Scalia, que é psiquiatra. Ele que é especialista em relacionamento a dois, oferece cursos. Obrigada, Rodrigo. Teu coração está batendo mais forte hoje? Nossa, tá demais. São 22 anos com a sua 22 esposa, anos né? com a Luana. Ai, beijo, Luana, para você, viu? Troféu para ela, né? E aí a gente se pergunta, né? A Andréa se declarou ali sobre esse amor. Como é que a gente é fisgado pelo amor? O que acontece no coração, no cérebro? Como é essa conexão de olhares? Como surge esse sentimento? Olha, a gente sabe algumas coisas que acontecem no cérebro quanto ao amor, mas não sabe, tá nem de perto de saber tudo. Mas é uma sensação, ele libera hormônios que parecem anfetaminas, para você ter noção. Sabe a anfetamina? Sei. Aquela droga que dá a sensação de euforia? Tanto que a pessoa que se apaixona, ela tem uma sensação de euforia mesmo, de estar muito dopamina. Essa substância que parece com anfetamina, não é exatamente anfetamina, mas parece. Então é um estado de elação, a pessoa até fica meio sem cabeça, sem pensar direito. Libera muita ocitocina, que é a vontade de ficar perto, de abraçar, de querer o tato, de pegar na mão. Então você tem uma sensação de conexão nessa primeira fase, que é o que a gente chama de paixão. E isso é muito intenso e a pessoa tem dificuldade de, inclusive, ver problemas na outra pessoa. Ela fica até iludida ali de como que é o outro. Por isso que a gente tem dificuldade de ver defeitos, dificuldades quando a gente está apaixonado. Isso vai caindo. Só que não pode cair sem virar amor. Se cair sem virar amor, aí o relacionamento termina depois de 1 ano e meio, 2 anos com aquela pessoa. Quando aquilo vai se transformando numa série de ações mais a longo prazo, de gostar daquela personalidade, de permanecer fazendo hábitos que vão te ligando àquela pessoa, o seu sentimento vai crescendo, ele vai se tornando mais intenso, mas ao mesmo tempo não é mais parecendo uma droga, ele é mais parecendo um quentinho no coração, uma vontade de ver a longo prazo e que pode perdurar muitos e muitos anos. E aí você sai da fase de paixão e entra numa fase de amor, de você sentir que está mais calma, mais também clareza mental, você consegue planejar coisas com a pessoa, você consegue ver as dificuldades dela, mas ao mesmo tempo você admira quem aquela pessoa é. E para isso você tem que manter uma série de comportamentos, senão pode ir embora também. Mas tem uma pesquisadora que mostrou que mais de 40 anos de pesquisa que você pode continuar ativando áreas cerebrais ligadas ao prazer, à satisfação, à melhora da dor com essas pessoas que você ama e continua tendo um relacionamento. E como é que a gente fica de olho nesses comportamentos e alimentar isso, né? Para que a gente sinta aquele friozinho no estômago, para que a gente sinta a admiração e a vontade de estar junto, ou com muita alegria, ou na tristeza, no apoio, no silêncio, como disse. Como é que é? É preciso gostar da personalidade. Café, tá? Opa, eu quero. Obrigado. Primeiro, é preciso gostar da personalidade do outro, né, Mônica? Às vezes a pessoa tá com uma pessoa que ela quer que seja diferente. E aí isso é um problema, porque quando você quer que o outro só seja outra pessoa, na verdade você não está gostando muito dela. Então você precisa gostar da personalidade da pessoa que você escolheu para você passar muitos e muitos anos como aqueles que a gente viu. E uma outra coisa que precisa acontecer é você estar atento na manutenção de comportamentos que promovem essa sensação de continuar intensa. Tem uma pesquisadora chamada Carrie Rusbold, que pesquisou por mais de 40 anos traições. Então, na traição, o que acontece? Em um determinado momento, você desliga essa sensação de que a outra pessoa é muito especial, que é uma pessoa especial na sua vida, que você deve algo para ela, que você admira, porque só desligando esse sentimento que você consegue, né, ter um comportamento como esse de traição. E o principal fator na pesquisa dela que levou as pessoas a fazerem isso é comparação. Então, quando ela fica comparando aquelas pessoas com outras, ela fica ali na mente o tempo todo vendo outros corpos, vendo outras pessoas, usando de pornografia, usando de comportamentos que vão te fazer comparar aquela pessoa com outras pessoas, você vai desligando esse sentimento até chegar ao ponto que você não se importa mais, não sente mais essa sensação de felicidade. Você está me dizendo que o amor vai muito além da atração, né? Porque a gente olha para a pessoa, sente algo e vem a atração também. Mas o amor é além disso. Bem além. Bem além, É uma fase posterior em que você cultivou comportamentos de
de admirar aquela pessoa, de conseguir escutar a opinião dela, de querer saber o que ela precisa, de prover para ela, de ajudá-la, seja homem ou mulher. E quando uma coisa que acontece que tem aumentado as traições e tem aumentado os divórcios, o Instagram, as redes sociais, elas são uma máquina de nos fazer comparar pessoas. A todo momento. Toda hora você está ali rodando o feed e vendo outras pessoas. É um hábito que entre os jovens é muito comum e isso dificulta a formação das mudanças cerebrais ligadas a uma dependência funcional da outra pessoa, uma dependência desse sentimento. Hoje a gente fala que não pode ser completamente dependente, mas para o relacionamento funcionar precisa ter uma interdependência. É uma dependência que promove liberdade, é uma dependência que promove a sensação de eu ser admirado como eu sou, da outra pessoa me curtir, mas precisa ter uma ligação. Você não depende nada do outro, não tem um comportamento em que sua vida não toca da outra pessoa, vocês vão acabar se separando. Se você é 100% independente do outro, você está promovendo comportamentos que vão te deixar sozinho e não junto com a outra pessoa. Então precisa ter um certo nível, né? A gente está mostrando aqui imagens que chegaram ontem pra gente durante uma promoção que nós trouxemos no Você. Pode tomar seu café. Oba. E agradecendo a vocês que compartilharam as histórias de amor, né? São aí os rostos que a gente fica conhecendo por meio do Você e pessoas que mantêm o brilho. Sabe o que eu vi muito? Quando eu fui ver essas fotos dos nossos amigos do Você, Rodrigo, esse brilho que vai perseverando ao longo do tempo, porque são pessoas que estão juntas há muito tempo, sabe? Então, acho que compreenderam de fato o que é esse sentimento, porque hoje a gente vê muitas pessoas que buscam o amor, nunca encontram, de repente ele pode estar do lado. É uma busca por aquele sentimento que você falou, aquele frio no estômago, aquela coisa meio, né, eufórica que vem. Ao mesmo tempo um sentimento, que é a sensação de brilho que você está falando, e também uma escolha, porque depende de ações concretas. Então, se você não escolhe tomar essas ações, o brilho vai embora. Vai embora. Ele vai embora. Então, se você ficar assim, não, eu só posso estar com essa pessoa se voltar aquele brilho, sem fazer nada, esse sentimento não vem automaticamente. Por exemplo, quando a gente está andando de bicicleta, não tem jeito da gente explicar para outra pessoa exatamente o que é andar de bicicleta. Você só tem a sensação de andar de bicicleta quando você está andando, quando você está fazendo. Né? Por mais que eu fale, não, pega sua perna, faça desse jeito, não é assim. Você tem a sensação quando você está andando. O amor é a mesma coisa. Você só consegue sentir quando você faz. E aí você precisa praticar essas ações. Então, o Dia dos Namorados é um momento que talvez a gente pare para pensar o que eu estou praticando, o que eu preciso melhorar, como que eu escuto melhor essa pessoa. Tem técnicas, às vezes, tão simples de escuta empática que dá pra gente aprender para outra pessoa se sentir realmente escutada e que poderia melhorar tantos relacionamentos. Hoje eu estava ensinando para os meus alunos do internato, né, técnicas simples para poder usar com pacientes, mas eu falei assim, gente, aproveitar que é Dia dos Namorados, funciona com a namorada, funciona com o namorado, porque você precisa saber escutar de verdade, estar ali para escutar o outro, e isso a pessoa se conecta com você. Não é só nos momentos felizes, na flor, no beijo, na foto que você se conecta, no momento de você ter ideias diferentes também, que você vai discutir ideias, escutar o outro, ter uma briga. Esse momento também é de conexão, se você souber como fazer. Passa uma técnica pra gente? Vamos fazer. É simples, vamos? Como é que a gente pode passar para os nossos amigos? Vamos lá. Então, é uma técnica de escuta empática. Ela é muito simples. Como é que funciona a coisa? Quando a pessoa te conta algo, ou está reclamando de algo, ou quer que algo mude, qual que é a nossa tendência? A gente fala assim, não, eu te entendi, mas... E a gente fala outra coisa que é a nossa ideia, né? Vamos considerando que a gente está com ideias diferentes. Então você fala assim, não, eu te entendo, mas é o seguinte, eu não pude chegar mais cedo. Eu te entendo, mas eu estava ali com a Mônica Cunha fazendo uma entrevista. Então a gente fala eu entendi, mas não entendeu de verdade. Como é que a pessoa se sente entendida? Quando a gente consegue dizer para ela o que a gente entendeu que ela sentiu. Por exemplo, nossa, a Mônica Cunha, hoje você me disse, Mônica, que hoje você estava preocupada com esse negócio do serviço, aí você ficou pensando nisso o dia inteiro e por isso que você não conseguiu chegar na hora. E aí você se sentiu super angustiada no trânsito, querendo chegar sem conseguir. E quando você chegou, você estava com raiva, você estava ansiosa, acabou falando coisas que você não pretendia. É isso que aconteceu? É isso que você sentiu? Então o que eu fiz? Eu recuperei aquilo que você me disse e tentei explicar para você o que eu entendi. E aí você tem que falar, não, é isso mesmo. Isso acalma. Quando a pessoa, ela realmente, você disse para ela o que você entendeu, a pessoa consegue sentir calma. Aí ela calma. Entendeu? E não falando assim, não, eu entendi. Só que é o seguinte, tem nada a ver, você não pode gritar que não. Entendi. Não acalma. Então, o segundo passo, você vai validar aquilo. Validar significa você dizer que aquilo é possível, que aquilo não é loucura.
É o contrário também do que as pessoas fazem na briga, né? Fala assim, você tá doida, que exagero, você tá louca, para com isso. Isso não é forma de falar com a pessoa que você ama. Né? Como é que você fala? Você vai dizer, olha, eu acho que se eu estivesse nessa situação, eu poderia sentir isso também. Ou, nossa, agora eu entendi por que você se sentiu tão ansiosa. Ah, agora que eu vi como é que foi o seu dia, faz muito mais sentido para mim. Você não está falando que é certo o que a pessoa fez, mas pelo menos você se colocou, falou assim, isso é uma reação humana. E acolhe, né? Acolhido. Adorei. Acho que tem mais. Mas vou fazer uma pausa com o Rodrigo Scalia. Nossa, isso emociona, né? Legal, o amor inspira, né, Rodrigo? Tão bom ver alguém falando e sentindo o que realmente diz, né? Tão bom. E sentindo. E aí a gente tantas histórias, e o Rodrigo até chamou a atenção aqui, porque a gente tem histórias de pessoas que começaram muito jovens e é um relacionamento duradouro, ou seja, é possível encontrar o amor em qualquer fase da vida, mas às vezes no jovem a gente fala, isso não tem futuro não, né? Quando a pessoa começa a namorar e é jovem, tem menos de 18 anos, às vezes há uma desvalorização daquele sentimento pela pessoa ser jovem. E isso definitivamente não é verdade. E não nas evidências científicas, a chance de dar certo não é menor por ser jovem, talvez é até maior pela pessoa estar se dedicando com uma intensidade muito grande naquela fase da vida. Enquanto no adulto às vezes é mais difícil, já tem umas manias, pode acontecer também. E que bom que aconteceu para eles, né? Deles se reencontrarem, tá tão felizes. Tá tão feliz, né? Mas às vezes você fala, um namoradinho, namoradinha, por que nós diminuímos o amor quando ele é experimentado pelo jovem? Por que é um namoradinho e não um namorado? Ou uma namorada? Então os sentimentos são tão reais quanto nas pessoas mais velhas. Quando eu comecei a namorar minha esposa, o pessoal via falando, não, mas é assim mesmo, depois passa, mas não passou. Nós continuamos nos amando muito e mantendo comportamentos que nos mantêm juntos e felizes. Né? E a gente começou, ela tinha 15, eu tinha 16. Nossa, então, não é por isso que é menor o sentimento, né? Deixa eu trazer aqui uma amiga nossa que colocou, e aí? E as pessoas que não acreditam no amor, é possível mudar esse pensamento? A pessoa que não acredita no amor, ela teve experiências muito ruins, provavelmente. Ela amou, ela apostou em alguém, ela se apaixonou, só que teve uma desilusão, teve uma sensação de decepção. Então não são pessoas que não amaram, são pessoas que amaram e se frustraram com relacionamentos que não funcionaram. Então não é que o amor não existe, ele existiu, mas não foi cuidado. Por um dos dois, pode ter sido pela outra pessoa, pode ter sido por ela, pelos dois, o que é muito triste. Agora, eu acredito que se essa pessoa ela pode ter chance de encontrar isso novamente na vida dela, em qualquer época da vida, e se ela começa ações de se dedicar a alguém, esse amor pode florescer e ela pode sentir isso novamente. Agora, um dos problemas é que quando você desilude algumas vezes, você pode não se envolver muito com a outra pessoa mais. Quando você conhece alguém, você já fica distante esperando a pessoa se afastar. E esse tipo de apego é chamado de apego distante. Quando a pessoa ela se vincula, mas já esperando o outro ir embora, porque todos foram. E aí você não conecta o suficiente com aquela pessoa. E acaba que é uma profecia autorrealizável. Você sabe que o outro vai te deixar, aí você fica distante, aí a pessoa te deixa porque você está distante. Então, infelizmente, é um padrão. Essa entrega, ela é muito dolorosa quando não funciona, só que se não acontece também não tem nem chance de funcionar. E aí um relacionamento equilibrado, a gente viu a Adélia, o Elva, a Vicentina, o Pedro, e eles são diferentes, né? Então, nem sempre o segredo para um relacionamento duradouro são os dois serem iguais. Definitivamente não é. Aliás, é mais comum tem que ser diferente mesmo, né? Personalidades são diferentes. A gente ficar com alguém idêntico a nós deve ser muito chato uma coisa dessa, né? Nossa. E o que acontece? As pessoas, quando estão terminando um relacionamento, às vezes chegam pra mim e falam assim, Rodrigo, nós vamos terminar porque nós somos muito diferentes. E isso não é explicação absolutamente pra nada. Porque esse não é um princípio. O que precisa acontecer é ter valores semelhantes. E por isso que a fase de namoro é tão importante. Os valores são parecidos. Para onde a gente está indo com as nossas vidas são parecidos. É isso que precisa se identificar. Quanto a gostos pessoais, formas de viver a vida, ser mais acelerado, ser mais calmo, isso definitivamente não é um dos fatores que vão fazer com que o relacionamento dê certo ou não. O que vai fazer dar certo ou não é essa disposição de fazer ações e de pensar no outro, de colocar outra pessoa, né, num grau de importância como prioridade na sua vida. Se isso não acontece, o relacionamento não funciona. Eu lembro que todas as vezes que a gente conversou, você sempre pontuou que o diálogo é fundamental. E muitas vezes um relacionamento se trinca por conta dessa falta de diálogo, por falta da expressão. A Dani ali se expressou muitíssimo bem, trouxe todo o seu sentimento. Quer dizer, isso funciona dentro do relacionamento, seja para expressar o amor, seja também para trazer angústias, O diálogo é fundamental. A gente se conecta através da fala, da palavra.
Então, para alguém se sentir realmente conectado, tanto que a grande maioria das pessoas, elas têm na história pessoas que dão certo, relacionamentos que dão certo, tem algum dia da história delas que foi a conversa. Aquele momento em que as pessoas conversaram tanto, que se conectaram e transformaram aquela atração num amor verdadeiro. Através do quê? Através da fala. Então, é o momento que você realmente mostra quem você é, o momento que você traz seus sentimentos. E se essa fase ela for pulada, se a pessoa acelera da atração para o casamento, sem passar por essa fase do apaixonamento por quem a pessoa é, depois é bem mais difícil você conseguir, aí você se surpreende com quem a pessoa é, porque você descobre depois, aí que dá problema. Agora, você vê nas cartas que o Pedro trouxe para nós, que ele escrevia, né, as cartas do Pedro para a Tina, ele se colocava ali, a conversa veio através do escrito, porque era o recurso que ele tinha na época. E isso foi muito interessante. Agora, quando você vai resolver problema, escrever não adianta, viu, Mônica? Não, né? Os namorados aí já vou falando, né? Essa evidência também, essa evidência é forte. Quando é resolver problema, tem que ser olho no olho. Tem que ser olho no olho. Não adianta escrever no WhatsApp, escrever textão, só piora as coisas. 70% mais briga quando isso acontece. Deixa eu trazer uma história da Ana Márcia do Canaã. Ela falou que foi amor à primeira vista. Conheceu o marido com... Ela tinha 12 e ele tinha 14 anos. Ele dançou a valsa de 15 anos com ela, que é um momento, né, que marca bastante. Estamos vivendo esse amor até hoje. Eu com 58 e ele com 60. Olha, que legal. Não é uma história bacana? É mais comum acontecer com os homens que com as mulheres, o amor à primeira vista, sabia? Não, mesmo? É mais comum com homens. O homem é como se fosse um raio, é a flecha do cupido. Gente! E a mulher geralmente é tempo. É de 6 meses, é 1 ano juntos e que ela começa realmente a amar aquela pessoa. Então a atração é muito mais forte no homem, a atração instantânea, ou mais comum, pode acontecer também, mas é mais comum no homem que na mulher. Interessante isso. O amor sempre vale a pena, né? Rodrigo, obrigada pela conversa boa. Obrigada sempre. Foi muito bom estar aqui, viu? Tá, Mônica? Volta mais vezes, valeu, viu? Volto. Esse é o Rodrigo Scalia, psiquiatra, falando sobre o amor com a gente, todas as suas nuances. Ele que hoje vai celebrar com a Luana.